Zélia descobre que Geraldo está vivo, arranca a verdade sobre Valéria e arma plano com Clarice para destruir os Alencar. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia se recusa a aceitar que a morte de Valéria tenha sido apenas mais um mistério encoberto pelos Alencar. Disposta a sair até o fim, ela desconfia que Maristela e Juliano contrataram alguém para esconder o corpo da rival. Ao lado de Clarice, Zélia se lembra de Geraldo, o antigo capanga da família, e parte em busca de respostas. O que ela não esperava era fazer uma descoberta que mudaria tudo. Geraldo está vivo. Com a ajuda de Basílio, Zélia confronta o homem e arranca dele uma confissão devastadora. Geraldo revela que Juliano é o verdadeiro responsável pela morte de Valéria e que manipulou a vida de Clarice para esconder seu crime, inclusive roubando suas memórias e separando-a da própria filha. Diante da verdade crua, Zélia, Clarice, Beatriz e Basílio unem forças, decididos a pôr um fim nas mentiras que sustentaram o império dos Alencar por tantos anos. A guerra está armada e dessa vez a verdade vai falar mais alto. Tudo deverá acontecer logo após Zélia estar sentada no sofá da casa de Clarice, com expressão concentrada. Clarice à frente dela escuta atentamente enquanto segura uma xícara de chá nas mãos. Zélia cruza os braços e diz: Clarice, se a Valéria realmente morreu naquele dia, o Juliano e a Maristela precisaram dar um jeito no corpo dela. Não iam se arriscar deixando pistas. Clarice franze o senho e responde: eles não iam sujar as próprias mãos. Alguém deve ter feito o serviço sujo por eles. Zélia bate de leve com a mão no braço do sofá e fala: e eu sei quem pode ter sido. Clarice arregala os olhos e pergunta: quem? Zélia se inclina um pouco para frente, conspiratória. O Geraldo. Ele já era pau-mandado deles, lembra? Foi ele que escondeu todos os seus quadros quando você sumiu. Clarice respira fundo, pensativa, e diz: faz sentido, só que o Geraldo morreu. Não temos como perguntar nada para ele. Zélia, determinada, rebate: e quem disse que eu vou desistir? Eu vou até a casa da mulher dele. Vai que ela sabe de alguma coisa. Clarice observa Zélia por um momento, admirando a coragem da amiga. Ela assente com a cabeça, dando seu apoio silencioso. Zélia caminha pela rua com passos rápidos e decididos. Ela para em frente a uma pequena casa simples, olhando em volta para se certificar de que ninguém a vê. Zélia ajeita a bolsa no ombro e pensa: vamos ver se a mulher dele sabe alguma coisa. Antes que ela possa tocar a campainha, ela se assusta ao ver um homem entrando rapidamente na casa pelos fundos. Zélia se esconde atrás do muro e observa com atenção. Com o coração acelerado, ela se aproxima discretamente da janela lateral, ficando agachada para não ser vista. Ela espreita e arregala os olhos, surpresa. Zélia reconhece o homem que se movimenta pela casa, tirando o casaco e olhando desconfiado para os lados. Ela sussurra para si mesma: não pode ser. Ela aperta os olhos, tentando ter certeza. O rosto envelhecido, a postura. Era ele, Geraldo. Zélia leva a mão à boca para abafar o choque. Ela se afasta devagar, tentando não fazer barulho, enquanto pensa: ele tá vivo. Geraldo tá vivo esse tempo todo. Zélia caminha apressadamente pela rua, com o coração disparado. Ela fala para si mesma, determinada: se ele tá vivo, ele sabe a verdade sobre a Valéria. A Clarice precisa saber disso agora. Zélia apressa o passo, sumindo na esquina, pronta para contar tudo à amiga. Zélia entra apressada na mansão, batendo a porta atrás de si. Clarice, que estava na sala lendo alguns documentos, se levanta assustada. Clarice coloca os papéis de lado e pergunta: Zélia, o que aconteceu? Zélia se aproxima, ainda ofegante, e diz:
Eu fui na casa do Geraldo e você não vai acreditar no que eu vi. Clarice franze a testa, inquieta. Zélia respira fundo e revela: o Geraldo tá vivo, Clarice. Eu vi ele entrando na casa. Não tem erro, era ele. Clarice leva a mão à boca, chocada. Meu Deus, isso muda tudo. Zélia assente, com os olhos brilhando de expectativa. Se ele tá vivo, ele pode contar a verdade sobre o que aconteceu com a Valéria. A gente pode finalmente desmascarar a Maristela e o Juliano. Clarice passa a mão nervosamente nos cabelos e diz: mas isso também pode ser muito perigoso, Zélia. Se eles descobriram que o Geraldo sobreviveu, vão tentar calar ele. E talvez a gente também. Zélia encara Clarice com seriedade e pergunta: o que você está pensando? Clarice segura a mão dela com firmeza e responde: a gente precisa de aliados. Pessoas que estejam do nosso lado de verdade. Vamos falar com a Beatriz e o Basílio. Zélia assente determinada. Tá certo. É melhor a gente não ficar sozinha nessa. As duas se olham, firmes, unidas pela coragem e pelo perigo que se aproxima. Zélia segura a bolsa com força e diz: vamos agora mesmo. Eles devem estar no salão da Glorinha. Clarice concorda e juntas elas saem da casa com passos rápidos, prontas para encarar o que vier pela frente. Beatriz e Basílio estão no salão de Glorinha, andando de um lado para o outro, aflitos. A ligação de Clarice pouco tempo antes tinha deixado os dois preocupados. Beatriz cruza os braços e diz para Basílio: ela disse que era urgente, tô com o coração na mão. Basílio assente, inquieto. Também tô sentindo que vem bomba por aí. A porta do salão se abre com força e Zélia e Clarice entram apressadas. Beatriz vai até elas, ansiosa, e pergunta: o que aconteceu? Clarice se aproxima e fala: descobrimos uma coisa séria. O Geraldo tá vivo. Basílio arregala os olhos chocado. Como assim vivo? Zélia explica sem rodeios: eu vi ele entrando na casa da mulher dele. Não tenho dúvida. Beatriz segura no braço de Clarice, assustada. Se ele tá vivo, ele sabe o que aconteceu com a Valéria. Basílio franze a testa e pergunta: e vocês querem ir até ele? Zélia assente, determinada. Precisamos ouvir da boca dele a verdade. Basílio encara Zélia por um instante e depois fala firme: então eu vou junto. Zélia surpresa: Basílio, não precisa. Basílio interrompe decidido: precisa sim. Vocês não têm ideia do que podem encontrar lá. Não vou deixar vocês correrem risco sozinhas. Clarice assente, aliviada: é melhor mesmo, assim vocês se protegem. Beatriz segura a mão de Basílio com força e diz: vai com Deus e cuidado. Basílio ajeita o boné e fala com determinação: vamos acabar com essa história. Zélia e Basílio saem juntos do salão, deixando para trás a preocupação estampada no rosto de Beatriz e Clarice. Zélia e Basílio caminham rapidamente até a porta da casa de Geraldo. Basílio para em frente à porta fechada, bate com força, mas ninguém responde. Basílio olha para Zélia e diz: se ele não quer abrir, a gente dá um jeito. Sem esperar resposta, Basílio dá um chute firme na porta, que se abre com um estrondo. Zélia dá um salto para trás chocada. Basílio, meu Deus! Geraldo aparece assustado na sala, enquanto sua esposa grita do quarto: que isso? Quem são vocês? Basílio avança para cima de Geraldo, segurando-o pela gola da camisa, e diz com voz dura: chega de fugir, Geraldo. Agora você vai contar tudo o que sabe. Geraldo, apavorado, tenta se soltar. Quem são vocês? O que vocês querem? Zélia corre até Basílio e segura seu braço pedindo: Basílio, calma, deixa ele falar. Basílio afrouxa a pressão, mas mantém o olhar ameaçador. Zélia se aproxima de Geraldo e diz, tentando manter a calma:
A gente sabe que foi você quem se livrou do corpo da Valéria. E agora queremos saber exatamente o que aconteceu naquela noite. Geraldo olha de um para outro, nervoso, suando frio. Ele fala: eu não quero me envolver com essa gente de novo. Já perdi muita coisa. Quero ficar longe da Maristela e dessa história. Zélia respira fundo, tentando controlar a ansiedade, e explica: Geraldo, escuta. Clarice, esposa do Juliano, está sendo acusada de um crime que não cometeu. O Juliano está dizendo que foi ela quem matou a Valéria. Só você pode contar a verdade e impedir que mais uma pessoa inocente seja destruída. Geraldo fecha os olhos, como se estivesse lutando contra seus próprios medos. Após alguns segundos de silêncio, ele abre os olhos e diz, com a voz embargada: eu não posso deixar que o Juliano use outra pessoa como bode expiatório. Vocês têm razão. Eu vou contar tudo o que aconteceu naquela noite. Zélia e Basílio trocam um olhar tenso, sabendo que estão prestes a ouvir uma revelação que pode mudar tudo. Geraldo se senta no sofá, com o rosto abatido, e passa a mão nervosamente pelos cabelos. Zélia e Basílio se aproximam, atentos a cada gesto. Geraldo respira fundo e diz: eu trabalhei muitos anos para Maristela e para o Juliano. Fiz muita coisa errada para eles, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite. Zélia se inclina para a frente, ansiosa, e pede: conta pra gente, Geraldo. A gente precisa saber. Geraldo engole em seco e fala: a Valéria, ela era amante do Juliano. Eles tiveram um caso escondido durante anos. Dessa relação nasceu a Isabel, mas ele nunca quis reconhecer e também nunca ajudou nos cuidados que a menina precisava. Isabel nasceu com problemas no coração. A Valéria implorava ajuda, mas o Juliano virava as costas. Zélia aperta os lábios, indignada. E naquela noite? Geraldo baixa o olhar e continua. Naquela noite, a Valéria foi até o escritório do Juliano. Queria exigir ajuda de uma vez por todas. Eles começaram a discutir. A Valéria ameaçou expor tudo, contar para Clarice e para todo mundo. Geraldo faz uma pausa, a voz embargando. No meio da discussão, o Juliano perdeu o controle, empurrou a Valéria com força. Ela bateu a cabeça na quina da mesa e morreu na hora. Zélia leva a mão à boca, horrorizada. Basílio cerra os punhos, tentando conter a raiva. Geraldo respira fundo e diz: nesse momento, a Clarice entrou na sala. Ela viu tudo. Assustada, ela saiu correndo, desesperada. E foi quando aconteceu o acidente. O bonde atropelou ela. Zélia fecha os olhos, sentindo o peso da revelação. Geraldo continua, num tom mais sombrio. O Juliano viu ali uma oportunidade. Com a Clarice ferida e sem memória, ele podia criar a Isabel como filha legítima e apagar qualquer prova do que tinha feito. Zélia respira fundo e diz com raiva nos olhos: então era isso. Ele manipulou a vida dela desde o começo, para esconder que é um assassino. Geraldo assente, envergonhado. Eu sei que mereço pagar pelo que fiz, mas se puder ajudar vocês a desmascarar aquele monstro, eu ajudo. Zélia encara Basílio, ambos conscientes da gravidade do que acabaram de ouvir. Eles sabiam, aquela informação podia derrubar Juliano, mas também colocaria todos em perigo. Zélia e Basílio entram apressados no salão de Glorinha, onde Beatriz e Clarice já os aguardam, aflitas. Beatriz se levanta do banco e pergunta: e então, conseguiram? Clarice caminha até eles, com o coração na mão. Zélia encara as duas e diz com firmeza: conseguimos. Sabemos de tudo agora. Basílio cruza os braços e complementa: Geraldo contou toda a verdade sobre a morte da Valéria e o envolvimento do Juliano. Clarice arregala os olhos, sentindo o peso das palavras. Zélia respira fundo e declara, com uma convicção que ecoa pela sala: a
A gente tem nas mãos a chance de acabar de uma vez por todas com os Alencar. Toda a mentira, toda a sujeira deles. Chegou a hora de desmascarar tudo. Beatriz segura a mão de Clarice, emocionada. Clarice pergunta, com a voz embargada: vocês têm certeza que querem ir até o fim com isso? Zélia dá um passo à frente, o olhar firme. Não é questão de querer, Clarice. É questão de justiça. Por você, pela Valéria, pela Isabel e por todas as vidas que eles destruíram ao longo dos anos. Basílio sorri de lado e diz: e dessa vez, eles não vão conseguir se esconder. O grupo se reúne em volta da pequena mesa do salão, como numa conspiração silenciosa. 4 corações batendo forte, impulsionados pela coragem e pela verdade. Clarice, com os olhos marejados, mas cheios de determinação, sussurra: vamos acabar com eles. Zélia assente, com um sorriso de pura bravura. Vamos. Uma nova guerra estava para começar. E dessa vez, a verdade lutaria ao lado deles. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.